A Bíblia agora virou carta de tarô. Isso mesmo, cara. Crente usando a Bíblia como se fosse cartas de tarô para ler como vai ser o dia, como vai ser as energias e tudo mais. Bom, eu creio que todo cristão alguma vez na vida pegou a Bíblia e abriu em qualquer parte, simplesmente para ler algo aleatório. Porém, eu conheci uma espécie de crente diferenciado que talvez você também conheça, que usa a Bíblia como usa uma carta de tarô. Eles, logo na manhã, qualquer horário, antes de começar a sua rotina, abrem a Bíblia. Porém, não é para ler, meditar e nem menos estudar. É simplesmente para saber como será o seu dia. É exatamente como aquele pessoal que abre os horóscopos todo dia, sabe? Para saber como que vai ser. Se você é de leão, você vai ter um dia ruim com notícias boas e por aí vai. É exatamente essa coisa que eles fazem. Eles pegam a Bíblia e falam: como será meu dia hoje, Jesus? Ou o que você quer falar comigo sobre isso? E abrem em qualquer canto. Eles lêem apenas um versículo, sabe? Um versículo isolado. Aí, caso cair em uma promessa do Senhor, graças a Deus, é hoje minha vitória, é hoje que eu ganho. Mas quando cai na ira, meu Deus, é o fim do mundo. Até parece aqueles jovens místicos que tem hoje em dia, não é mesmo? E eu acabei convivendo com umas 3 pessoas que faziam essas práticas, cara. Vocês acreditam? Todo santo dia, o dia todo, a mesma coisa. Vem alguma notícia ruim, em vez de ir num versículo que fala literalmente sobre isso e que nos fortalece, nos ensina como superar a situação, não, eles não fazem isso, eles fazem outra coisa. Deus, fala comigo. Abre a Bíblia, aí cai números, aí tá lá escrito que os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram contar 60.500 pessoas e por aí vai. Passa o dia todo tentando decifrar, cara, o que foi isso, o que Deus tentou falar comigo através disso, o que aconteceu, cara. Eu tenho que saber, senão eu não vou resolver isso, o que eu vou fazer agora? Aí você fica passando por pessoa em pessoa, todo mundo que supostamente deu uma fé cristã lá, a gente vai perguntando o que isso quer dizer, o que Deus quis falar comigo. Fica as 3 lá, não procurando na Bíblia e nem lendo o contexto, mas sim discutindo entre si o que poderia ser esse versículo relacionado com o problema da pessoa. Você consegue entender isso? Em vez de procurar na Bíblia o que Deus deixou explicado para a gente com cada situação, não. Eles preferem pegar algo aleatório e tentar decifrar segundo a própria vontade. Tem noção como isso é louco, cara? Veja bem, não tem nada de errado você abrir a Bíblia em alguma parte aleatória e começar a ler. Daí, você vê o contexto, o texto em si, né? E por aí vai. Mas, pensar que ser um cristão é isso, eu abro qualquer canto e que cair da bala, cair da massa. Não, pô. Eu imagino quando a pessoa fazer isso e acabar caindo na história de Jó, na parte onde os amigos de Jó aconselham, né? Ficam aconselhando: ó, se tu tá assim é porque tu fez merda, rapaz. E a gente sabe que isso era mentira, tá? O tanto que Deus ia cobrar os amigos de Jó depois. Ó, pra você ver como que é as coisas. Você lê um texto fora, você pode perder toda a sua visão bíblica, cara. E se você não tiver o estudo necessário, você acaba caindo em algo que a Bíblia ensina a não fazer. Mas porque você não leu o contexto, não foi atrás, não quer nem sequer saber da Bíblia, né? Porque quem faz isso não quer ler a Bíblia, né? Quer somente saber como vai ser o seu dia. O que acontece? Você acaba aplicando na sua vida algo que não era pra fazer, que a Bíblia ensina a não fazer. E depois reclama com Deus, né? E pelo amor de Deus, pessoal, leia a Bíblia, procure estudar, se esforcem, tente entender o que cada versículo quer dizer. Deus vai te ensinar como ser cristão através das escrituras e não através de achismo. Tente entender cada versículo que você lê, vai atrás do contexto. E ó, pra não me julgarem, eu tentei conversar com essas pessoas. Falei assim: não, ó, temos que ler a Bíblia e tudo mais, e assim, assado. Aí eu contei esse mesmo exemplo de Jó. E sabe o que eles me falaram? Falaram assim que não, é porque Deus não me deu o dom de ler a Bíblia, entendeu? Eu me lembro que eles falaram assim: não, Deus me deu o dom de orar e o dom de falar com as pessoas, só que ele não me deu o dom de ler a Bíblia. Eu não sei, eu não consegui entender qual que é o raciocínio, qual que é a cosmovisão dessas pessoas, mas eu tentei explicar e eles queriam provar pra mim que não tinha como eles abrir a Bíblia e ler. E o que mais me deixou indignado é que essa pessoa que falou isso pra mim tinha feito pós-graduação, cara. Então não é uma pessoa leiga ou que não sabia ler, era uma pessoa inteligente, mas mesmo assim, pra ler a Bíblia, ela não tinha um dom pra isso. Então, pessoal, por favor, leiam a Bíblia. Fique com Deus.